Então, gente, boa tarde. Tal como tinha comentado com vocês na aula de hoje, que seria a aula número 17, né? A gente vai eh, fazer um pequeno programa em linguagem C, só que complementando o que a gente já viu sobre a utilização do conversor AD, né? Dessa vez eu vou utilizar o conversor 12F675. Vou utilizar 4 pinos de saída associados ao GPIO do micro. A outra questão é que, como a gente vai utilizar a linguagem C, então aquele problema inicial, né, de ter que fazer a configuração das portas, o que vai ser de saída, o que vai ser de entrada, né, o fato, né, de você configurar os registros, o AD com 0 e o AD com 1, talvez não fiquem mais, digamos assim, tão explícitos, né, ao longo do desenvolvimento da aplicação. Então, para isso, eu vou somente citar uma que outra coisa que pode fazer lembrar vocês, né, do, do que a gente está fazendo, né? Como é costume, né? Eu vou definir aqui o projeto, vou criar o projeto, né? Vamos utilizar o 12F675 com 4 MHz, né? Vou trazer aqui a aula número 17, né? Lembrando que a aula 16 foi uma aula que utilizamos para tirar dúvidas com relação à prova número 2. Aula número 17, pronto. Nets. Como eu sempre recomendo, coloque include all para colocar todas as bibliotecas que podem ser utilizadas pelo compilador de linguagem C, do micro C. Lembrando também que lá no Schoology eu deixei um link para vocês baixarem o CCSC Compiler, né, que é outra ferramenta para programação em linguagem C, diferente do micro C. Se vocês tentam instalá-lo, aliás, instalar vocês podem, né? Agora, se vocês tentam manusear ele, ou se algum de vocês já tem experiência e quer tirar dúvidas, então vocês lembrem que nas quintas-feiras é o dia de atendimento, de 5 às 6h40, né, da tarde. Somente vou salvar aqui o projeto, o algoritmo de hoje, né, já deixando ele pronto. Lembremos também, né, que ele tem que ser adicionado aqui, mas quando você salva aqui, automaticamente ele adiciona, diferentemente do MPLAB, que você tem que adicionar manualmente. Aqui eu vou configurar agora a palavra, o PSW, né? Nesse caso, lembremos que ele tem um oscilador interno e um externo, um com saída e outro sem saída. Eu vou utilizar, então, esse aqui, né? Vamos utilizar esse aí. A outra questão é relacionada com o Watch do Timer. Aqui vou habilitar, aqui eu vou, vamos utilizar, não, podemos desabilitar. Vamos ver aqui, só no esquemático. A gente não vou utilizar o Master Clear, então eu vou deixar como habilitado, tanto faz, né? Isso aqui vou desabilitar e a proteção de código, as duas vão estar desabilitadas, né? 4 MHz, aqui está a palavra configuração e OK. Pronto. Feito isso, é somente a gente dar uma compilada, se vocês querem, né? Mas vamos direto ao ponto, né? Hoje a gente vai fazer o que então? Vou utilizar esse conversor aqui, vou utilizar o micro e vou utilizar seu conversor AD para a gente fazer o mesmo que solicitei na prova, né? A prova número 2, só que agora usando a linguagem C. Lembre que vocês vão fazer isso na Assembly, mas já eu aqui vou fazer em linguagem C. E talvez isso possa até, inclusive, reforçar o entendimento sobre o problema, né? Quando eu venho aqui, né, a primeira coisa que eu posso fazer é definir é, eu vou definir, na verdade, usando aquelas diretivas próprias da linguagem C desse compilador,
Os LEDs, né? Eu vou definir 4 LEDs, né? Rapidamente, né? Vou definir 4 LEDs associados aos pinos GP1, GP2, GP4 e GP5, né? GP1, GP2, GP4 e GP5. Então eu vou fazer da seguinte maneira: define, né? D1, eu vou colocar aqui GPIO, né? Ponto. É, então, se a gente não lembra disso aqui, lembramos que também tem uma maneira de ver isso, né? Diretamente no local onde foi instalado o micro C, né? Vamos ver, acho que isso está aqui em... olha, ver. Vamos procurar aqui então. File, Recent Files, aqui. Então vamos aqui. A ver se aqui tem. Acho que. Não. Deixa eu ver aqui melhor com essa opção aqui. Files, Public. Então é Public melhor. Então. Porque eu não instalei o meu não instalei ele no. Não instalei ele no HD, no, no C2 pontos, né? Então eu vou ter que procurar ele aqui, a ver. Microeletrônica. Micro C for PIC, DEFs. E aqui onde a gente tem a biblioteca, né? Então vamos procurar o 12F675 aqui. Então vamos abrir ele e vemos o que ele nos, quais são as nomenclaturas que ele adoptou, né? Então nesse caso o GPIO, vamos ver, a ver, status, option reg, pcom, aqui não, pcom, ansel, GPIO. Então aqui está, né? Uhum. Então a gente tem aqui o GPIO B5, B4, B3, B2, B1, B0, né? Uhum. Por aqui está o GPIO também, cadê? Aqui, né? Então é isso aqui, a gente tem que acessar isso aqui, né? Vamos ver. Então GPIO B1, né? E o mesmo fazemos com os outros, né? Já que são, a gente vai utilizar 4 LEDs hoje, então vamos configurá-los. D2, D3, D4, sendo que D1, bom, GPIO 1, GPIO 2, GPIO 4, então pronto. Então GPIO 2, 4 e 5. E aí está. Feito isso, então a gente vai configurar agora internamente, né? Aquilo que é necessário para o seu funcionamento. Já como eu tinha falado lá na aula que a gente fez a programação na Assembly, né, do ADC do 675. Então aqui vamos logo só relembrar isso, né, olhando para quem para o datasheet, né. Lembramos que esse micro ele
possui, né, uns comparadores também. Vamos ver aqui onde está o módulo de comparação, né? Ele tem um CMCOM também. Então, se tem um CMCOM, vocês já lembram o que que é isso? Que ele seguramente trabalha com essa configuração aqui. Então, eu vou ter que colocar ele em set, né? Então, vou ir aqui diretamente e coloco o CMCOM em 7, né? Geralmente eu coloco em binário, bem, em hexadecimal ou em decimal. Hoje eu vou fazer em binário. Como se faz em binário? Colocar um 0B, né? E depois configura o 7, né? 0, 0, 0, 0 para os 4 bits mais significativos e 0, 1, 1, 1 para que seja o nível menos significativo, que equivale a colocar em os comparadores em off, né? Pronto. Feito isso, ponto e vírgula, né? Típico da linguagem C, para você finalizar a instrução. Depois agora vamos configurar o necessário para o funcionamento do ADC, que seria, de acordo com o que a gente viu na aula passada, na aula de ADC, é o ANSEL e o ADCON 0, nesse micro em particular, né? Então aqui está o análogo e digital. Então a gente tem que configurar o ANSEL, que está por aqui, vamos ver aqui, né? Com ele você define a frequência, né? E habilita também, vamos ver o que ele faz aqui, tarará, aqui você seleciona qual é o canal que você vai utilizar, né? É, ver. Ah, bom, na verdade aqui você define, né? Define qual é a natureza do sinal que você vai adquirir, se ele é análogo ou é digital. No nosso caso, ele eh, vai ser digital, né? Somente o canal 0. Então, como a gente vai utilizar somente um canal, que é o canal 0, observem que aqui eu liguei esse potenciômetro ao GP0, que é o canal 0. Então, eu somente vou utilizar ele, logo eu posso colocar apenas um bit, apenas o número 1 lógico, né? No bit antes 0, né? Nesse caso aqui ficaria 1, 0, 0 e 0, né? O restante tem a ver com a seleção da frequência, né? É, bom, bom, isso aqui vai depender de um critério que ele comenta aqui, um pouco mais aqui, disse que você deve assegurar que o tempo de conversão, né, seja mínimo, seja no mínimo maior que 1.5, 1.6 microsegundos, né? Para você garantir isso, então, observem que aqui ele sugere então que para 4 MHz você utilize essa configuração aqui, 0001, não, 001. Então, vamos aqui no ANSEL e vejamos, né? 0, 0, 1 e o demais 01. Então, ficaria 11, né? A gente pode fazer isso já logo agora, né? Então, vamos aqui no ANSEL, né? E colocamos em binário 0001 e 0001, que equivale a dizer o quê? Equivale a dizer, perdão, equivale a dizer F OSCI sobre 8 e AN0 como entrada analógica, né? Analógica. Só para confirmar, é isso mesmo. É analógico. Pronto. E F OSCI 001. Pronto. Agora vem configuração do ADCON 0, né? Onde você praticamente define qual canal que vai utilizar. Tem um bit que ele indica você se já houve ou não houve conversão. E um bit que habilita, né, o conversor, né? O AD1, certo? Então, somente olhando para ele, a gente percebe que não precisa assim, não configurar uma única coisa. O bit AD1, né, para habilitar. O demais já pode deixar assim, né, porque 0 indica que vai utilizar a tensão de alimentação como tensão de referência para os comparadores que fazem um ADC. Aqui vai justificar a esquerda, certo? Então, 0, 0, aqui não implementa, então 0, aqui vai ser o canal 0, então são 2 bits em 0. Aqui você vai deixar em 0 para dizer que
o conversor não está executando nada no início, né? E o AD on em 1 para habilitar o conversor. Então, isso aqui poderíamos fazer simplesmente da seguinte maneira: AD com 0 igual a 1, ponto e vírgula. Porque 1 em decimal vai ser um número de 8 bits que tem um primeiro bit menos significativo igual a 1, que é justamente o que a gente quer, né? Então, aí já está pronto. Agora vamos configurar as portas, né? E as portas que a gente tem são GP0 como entrada, GP0 como entrada, certo? E o que mais? A ver. E o demais como saída, independentemente. Claro que o Master Clear eu habilitei, né? Se eu habilitei lá na palavra de configuração, vamos lá, podemos remodificar isso aí. Eu vou desabilitar. Aí eu posso deixar ele como saída, mas eu não precisava fazer isso também, não. Eu posso até, inclusive, fazer do jeito que estava, com ele habilitado, com o Master Clear habilitado, e colocar o Tris IO tudo em zero, menos o primeiro bit, e igual iria funcionar. Por quê? Porque eu não estou utilizando o Master Clear, não tenho nada aqui ligado, né? Então eu vou deixar desse jeito e vou configurar o Tris IO. Vou colocar em um decimal, que vai ser o mesmo que 0B, tudo 0 menos o primeiro bit. E o primeiro bit está associado ao GP0, que vai ser o canal AN0, que por sinal é uma entrada, então tem que ser 1. E desse jeito está configurado. Agora vem o GPIO, perdão, e vou inicializar ele com 0, ou seja, nada aparecerá nos LEDs, estarão desligados. Posteriormente, eu vou vir aqui com o while. Vou colocar um 1, que para o C, a linguagem C, isso significa que é um valor verdadeiro, né? E aí eu vou agora ler o que eu tenho lá no conversor. Até o momento, a gente viu lá na aula em Assembly que a gente, quando adquire um valor, esse valor tem 10 bits, né? E a gente justifica, né, se é para a esquerda ou à direita, já que a gente usa dois registros de 8 bits para armazenar 10 bits, né, sendo que aquelas 2 bits em excesso, eles podem ser justificados, né, junto com a outra parcela, para a direita ou para a esquerda, né. Isso, no final, traz um problema de um problema operativo, porque quando você pega um número de 10 bits em uma ULA, né, de um microprocessador de 8 bits, pois não seria possível trabalhar ele simplesmente, né? Poderia se utilizar outras técnicas, mas de maneira simples não. Então a gente teria que ajustar isso de alguma maneira para que eh, ele seja operado por 8 bits, né? Isso realmente acontece, né? Até o momento eu não me detalhei em explicar isso para vocês, mas eu vou explicar isso quando a gente fizer esse mesmo problema aqui com o 16F877, que é um microprocessador que a gente vai programar muitas vezes em linguagem C. Aí então, nesse micro como nesse, a gente vai precisar sempre ajeitar, né, os valores que a gente tem no address H e no address L. O que é isso? Só lembrando, né, tem esse princípio aqui, certo? O address H e o address L. Aqui está justificado, né? À esquerda e aqui embaixo justificado à direita, né? Então, no caso de hoje, a gente utilizou ele justificado à esquerda, né? Só para verificar, ADM 0, né? E ADM está aqui e colocamos 11, então é 1 aqui e aqui colocamos, não, foi isso mesmo? Eu acho que foi no AD com 0, isso mesmo. No AD com 0, a ver, deixa eu ver. Deixamos isso aqui justificado à esquerda, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, justificado à esquerda, né? Então ele vai ficar desse jeito aqui, certo? Tendo 2 bits menos significativo no address L. Como é que eu consigo colocar esses, digamos assim, o significado, né, desses 10 bits em 8 bits? Então, isso vai acontecer de qualquer maneira, né? Vai ser feito. A gente vai conferir isso no assembly, que vai ser gerado por esse algoritmo agora, e vamos entender o que acontece com esses 10 bits que ele está me entregando para serem operados, né, internamente, né? Bom, a priori eu não tenho feito nada aqui com os dados, né? Então eu vou chamar eles, né? Tem uma função própria do
do micro C, que é o ADC, read, né? Vamos ver aqui, ADC, read, vamos ver, e aqui está, né? O ADC read, né? Você informa o canal, certo? E ele te vai entregar um valor sem sinal, certo? Que pode ser de 8, de 10 ou 12 bits, dependendo de quê? Do micro que você estiver utilizando. O interessante de trabalhar em C com esses compiladores já prontos é que você, só implementando isso, você já tem um dado aí em uma variável. Você não tem que fazer o ciclo de leitura, ajeitar os dados, acondicioná-los e tudo. Não, isso você não precisa. Isso, tecnicamente, essa função fará tudo isso para você e vai lhe entregar um valor sem sinal de 8, 10 ou 12 bits, né? É, é muito comum utilizar isso em microcontroladores, obviamente que tem, né? Conversor AD, né? Não tem como utilizar no 16F84, por exemplo. Então não vai ser reconhecido. Que mais eu posso dizer? Bom, o que a gente vai implementar é isso, né? Aqui tem um exemplo com o 16F887, que é outro micro, outro ainda. E aqui está mais ou menos a estrutura. Observe que ele aqui colocou um do while, né? Mas aqui ele está utilizando o que? A instrução e em temp reps, que é uma variável, ele está salvando esse valor, certo? Só que aqui ele está salvando 10 bits, né? Aí, quando você começa a fazer esse tipo de coisas, você se pergunta, e como é que eu aloco, né, 10 bits em uma variável de 8? Observe que aqui ele está definindo um inteiro sem sinal, certo? E ele está colocando aqui essa variável. Então, se a gente verificar o que é isso aqui, então verificar o que significa esse tipo de dado, e eu já mostrei isso na primeira aula de linguagem C, vocês podem colocar aqui arithmetic types, pronto, aqui, e um signed int, né? Aqui, ó, ele utiliza 2 bytes, né? Então, quando você colocar um valor sem sinal, você geralmente está se referindo a isso aqui, né? A 2 bytes, né? Então, não se preocupe se você colocar uma variável como essas, você vai conseguir armazenar 10 bits, né? Sobrando apenas 6, né? Então, é isso aqui, né? Bom, vamos voltar aqui, né? O que eu vou fazer então é declarar uma variável, né? Essa variável eu vou declarar simplesmente aqui, ó, int, certo? Não preciso nem colocar um sign, porque evidentemente não vai ter sinal, né? Eu vou colocar como no problema que vocês estão fazendo na prova, os valores que você vai ler não tem sinal, né? Tipo, você não tem um sinal bipolar, que tem parte positiva e negativa, né? Então, a priori, você pode trabalhar tranquilo com int, normal. E aí eu vou colocar data, data, ou melhor, eu vou colocar valor lido, né? Ponto, igual a zero. Aí eu venho acá e digo valor igual a ADC read, só respeitando a mesma nomenclatura. ADC read, a ver, cadê? Aqui, certo? Desse jeito. E entre parênteses eu vou colocar apenas o canal, né? Aqui, ó, zero e ponto e vírgula. E feito isso, eu já sei que valor, vou deixar valor melhor, né? Eu já sei que na variável valor eu vou ter o quê? Eu vou ter aquilo que eu desejo, né? Então não preciso nem me preocupar em o que foi que aconteceu com o adres H e o adres L, se estava justificado à direita ou se estava justificado à esquerda, que não é o nosso caso. Isso na verdade é para a gente aqui nesse nível de interpretação que é a linguagem C, linguagem de alto nível, isso não está fazendo nenhuma diferença, certo? Se eu colocasse aqui justificado à esquerda, perdão, à direita, né, com o valor 1 aqui, iria funcionar de qualquer jeito, porque essa é a maneira como ele vai funcionar lá internamente, mas isso não significa que vá para modificar, né, o resultado final. Vocês podem testar, inclusive, lá no em casa, né? Bom, pronto. Então, na prova 2, por exemplo, eu estou sugerindo que tenha um sinal,
e que você vai classificar ele em 6 categorias, né? 6 categorias, 6 valores possíveis. Então, eu vou fazer algo aqui parecido, só com 4, né? Para não demorar. Aí eu vou dizer o seguinte, se, boto um condicional, e observem que tudo dentro do while, que essa aqui é como se fosse meu loop infinito, né? E dentro desse loop, a cada vez que eu entro, eu vou executar alguma coisa. E o que eu vou fazer aqui? Se data, né? Perdão, se data não, se valor igual, pode ser igual a um mínimo ou maior que, então vou colocar se maior ou igual, né, a zero, então faça alguma coisa, né? Que coisa quero que ele faça? Então aí onde vem a questão dos diodos, né, dos LEDs, né? Eu vou fazer o seguinte, D1 igual. Eu quero que, se ele é um sinal que vai passar por 4 faixas, né? Então eu vou ter que dividir as faixas de acordo com o valor que eu tenho aqui. Esse valor vai ter exatamente 10 bits, logo esse valor vai ser de 0 a 1024, 1023, né? Então, como é de 0 a 1023, eu vou configurar para 4 faixas, né? A primeira faixa eu quero que seja, vamos colocar aqui entre comentários, de 0 a, vamos supor, hum, vamos supor aqui que seja, vamos supor que seja um sinal que tem um transitor muito rápido, né? Então, de 0 a 600, pronto. Aí depois eu vou fazer um outro condicional, né? Eu vou dizer, bom, e se o dado é maior que ou igual que, perdão, 600, né? Então vai ser de 600. Aqui seria 600 menos 1. Então, na verdade, eu vou colocar 599. Aqui vai ser de 600. Vamos supor que o sinal já está um pouco, o transitório dele está mais, está quase chegando no ponto no ponto nominal, então ele está ficando estável. Aí eu posso ir de 600 a, vamos lá, a uns 700, por dizer assim. Depois eu venho aqui, 699, né? Aí depois eu tenho de 600 maior que 600, que 700, né? 700, pronto, até, vamos colocar aqui de 0 a 700, então vamos até 900, 899, né? E a última categoria que seja de 900 até 1023, que seria o máximo que a gente poderia ter, né? 1023 possibilidades, né? Então, esse valor aqui, ele vai estar entre 0 e 1023. Mas a depender disso aqui, então a gente vai configurar, né? Então, maior que ou igual que 900. Então, entra aqui. E o que eu quero que faça? Pois então, aqui eu quero que ele mostre o 1 da seguinte maneira. Esses são os diodos, né? Sendo que D1 é o menos significativo e D4 o mais significativo. Então, eu quero que ele coloque 1 para a primeira escala, 2 para a segunda, 3 para a terceira e 4 para a quarta escala, mas em binário aqui, né? O que seria o exemplo da, digamos assim, uma ideia, né, do que seria a conversão, né? Só que se você quer um valor proporcional ao que você está medindo, você vai ter que configurar o valor em binário que você deseja entre 0, por exemplo, e 500. Então, cada vez que você esteja entre 0 e 500, você vai mandar um valor médio, certo? 255. Ah, mas 255 não dá para mandar em valor de 4 bits. Então, aí faz o quê? Aí é codificação, né? É um problema de codificação. Você quer ver como você soluciona esse problema. Você utiliza 4 bits e depois você mapeia com um circuito combinacional que faça aquilo. Ou você faz o seu processo de escalamento diferente aqui, no próprio micro, né? Você pode definir aqui um valor médio para sair, convertido a 4 bits, perdão, a 8 bits, né? Por exemplo, né? Aí seria mais ou menos isso, né?
Só que aqui lembre também que esse aqui é o valor que você está recebendo em binário, certo? Mas esse valor em binário, ele, na verdade, ele é consequência direta de alguma coisa, certo? Que você está fazendo lá no seu sinal externo que está convertindo, né? Seu sinal externo, ele pode estar enviando algum dado lá e você no final converte para esse valor aqui, que é o que ele entrega ao micro, e depois esse valor você vai utilizar como critério para fazer alguma coisa aqui. Então, por exemplo, se for um sinal de 0 a 5 volts, se aqui ele manda um 0, então você assume que ele está mandando 0 volts. E se ele manda um valor máximo em 1023, hipoteticamente, você assume que isso é 5 volts. Então, de 0 a 599, no meu caso, eu posso estar querendo dizer de 0 a 1 volt, por exemplo, né? Ou 1.5 volts, né? Por exemplo. Então, assim você termina, de alguma maneira, mapeando isso e você termina também convertindo isso aqui, né? Bom, mas vamos lá com um exemplo, né? Então, eu quero que aqui ele mande 1. Então, pega de 1 igual a 1, de 2, de 3, de 4, né? De 4, só que aqui vai ser o quê? 0, 0 e 0, né? Sendo que D1, D2, D3, D4 já está definido aqui, então tá claro. Agora simplesmente eu vou copiar isso aqui e colar aqui. Pronto. E aqui vai ser 2, então eu quero que ele mande 1 aqui e 0 aqui. Aqui vai mandar 3, então 1 e 1. E aqui vai mandar 4. Então aqui, pronto. Desse jeito eu já tenho finalizado, né, o problema principal, mas eu quero que ele demore, né? Tipo, ele faz aqui a conversão, manda esse valor e a depender da categoria em que se encaixe, ele vai fazer isso. E depois eu quero que ele aguarde um tempo, né? Então vou utilizar aquela instrução de ls e vou colocar aqui uns, sei lá, 500 milissegundos. Pronto, certo? Desse jeito a gente já tem tudo pronto, né? É somente a gente compilar. Pronto, vamos aqui no Proteus, procuramos o código .ets, vamos ver. Aqui está. E ok. Compilamos, executamos, vamos ver. Pronto. Observem que aqui, obviamente, eu vou manipular isto, mas daqui a pouco eu posso colocar um sinal, né? Que seja analógico aqui na entrada e que varie, a ver, que varie nessa escala, né? Que eu quero classificar, né? De 0 a 5 volts, né? Outra coisa, é isso importante, o canal só pode receber de 0 a 5 volts, né? Aliás, isso aqui é uma coisa que eu até inclusive acho que não comentei nas aulas anteriores, mas os canais, eles têm uma tensão de operação, né? Vamos ver. Uhum, uhum. Mas a tensão de operação é a tensão é a tensão utilizada, né? Aham, pois é. Se a tensão de referência é VDD, no nosso caso, então a tensão de referência define qual é o máximo valor que você pode receber. É justamente VDD, né? 5 volts, né? Mas vamos ver se aqui deve ter algum tipo de restrição, né? De alimentação dos canais. Vejamos se tem algum tipo de restrição. Não, não tem. A restrição é óbvia, né? Mas mesmo que ele não esteja informando aqui, hum, mesmo que ele não esteja informando, hum, aqui, ó. Então,
observem que nesse diagrama elétrico você tem tem inclusive, né, uma estrutura aqui, uma rede que explica mais ou menos, né, o que que a gente tem aqui. Tem um VDD, né, que é a tensão de alimentação, e é esse que define de certa maneira o funcionamento desse circuito aqui. Você não pode tentar colocar uma fonte acima disso. É, deixa eu ver um pouco mais para frente. Bom, acho que não dá para ver aqui. Essa malha já define o VDD aqui, então isso já é um indicativo, mas tem uma outra que, que não está aqui, mas está implícita, e o fato é que você utiliza a tensão de alimentação como tensão de referência, e evidentemente pues, a tensão de referência define o máximo de operação, o máxima tensão que pode receber pelo canal análogo, né? E se eu utilizo o VDD, pues então o VDD é 5, então o máximo que eu posso receber pelo canal analógico é 5 volts, e eu vou mostrar isso daqui a pouco com isso, né? Eu vou tirar isso aqui, vou botar uma onda analógica aqui de 0 a 5 e vocês vão ver como isso aqui vai variando, né? Eu vou variar aqui então certo? Então vamos lá, ele está em 0,8 volts, então acionando o número 1, certo? Porque está, em outras palavras, ele entrou de 0 a 5, passou a ser de 0 a 5. Se a gente quisesse ver com o debugger aqui, teríamos um jeito para isso, só que eu não gerei o ponto .conf, então vamos fazer diferente. Vamos aqui no micro C, em Tools, Options, Output Settings, e você vem aqui dizer generar coffee. Se o seu já está selecionado, tudo bem, o meu não, então eu vou aqui aplicar, ok. Como eu modifiquei isso aqui e eu não gerei, então eu vou gerar agora compilando novamente para que ele me gere esse arquivo .conf. Agora eu vou aqui, chamo esse arquivo que foi gerado agora. Agora está aqui, ó. Isso. E vou em debug e start debugging, né? E aí agora sim a gente vai acompanhar o programa em função do que eu tenho na entrada analógica, né? Vamos ver. Opa, alguma coisa deu aqui errado. Não sei o que pode ser isso aqui, olha. Divisão por zero. Mas não parece ser um problema aqui do algoritmo. A ver. Deixa eu ver se o problema. Eu vou ver o que aconteceu aqui, gente, mas parece que o meu problema é só com o coffee, né? Tudo bem. Bom, mesmo assim eu quero. A ver, é, tem a memória de dados, né? Na memória de dados a gente tem um registro para o registro address H e o address L. Como a gente justificou tudo para a esquerda, então a gente vai ver maior conteúdo, maior diferença, aliás, no address H, né? O address H está em uma posição da memória que está aqui, o address H e 1E. Então vamos aqui na posição 1E, vamos ver aqui, vamos, certo? Tem várias maneiras de ver isso aqui, né? Uma é usando isso aqui, 1E, 8, 9, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Aqui está o address H e aqui com certeza deve ser, não, aqui está o address H só, né? Se a gente quiser ver isso de outra maneira, então vamos aqui nos registros, não, não é aqui não, no watch,
Windows, não, é porque aqui sou com o Coffee mesmo. E o Coffee tá me dando problema. Não sei o que foi que aconteceu no Coffee, eu vou ver esse problema posteriormente. Mas bom, aqui estamos no o endereço 1E equivale ao address H. Então o que significa isso? Se eu mexer aqui, eu sei que internamente ele vai mexer com esse registro, né? Então vou mexer aqui. Acho que aqui no meu. Aqui estou no 2, né? Deixa eu ver aqui primeiramente uma coisa. Justificou para a esquerda. Isso mesmo. Um é e o outro é. A posição do outro, address L é 9, não, 9E. Então vamos para ver o 9E, 9B, 9C, D e E. Vamos ver. Bom, ele realmente está variando aqui, mas eu acho que pelo fato de não ser o formato COFF, eu não consigo ver em tempo real a mudança disso.